As terapias integrativas e complementares estão ganhando cada vez mais espaço nos hospitais públicos e privados de todo o país. As técnicas utilizadas trabalham o indivíduo de forma geral, ou seja, na mente, no físico e no espiritual, que, segundo os profissionais, não tem nada a ver com religião. E para conhecermos um pouco sobre as terapias alternativas, eu converso agora com Bosco Carvalho, ele que é terapeuta holístico. Bosco, seja muito bem-vindo no programa Você Mais Saudável. Obrigado. Eu quero iniciar sabendo o que é terapeuta holístico. O que significa isso? O terapeuta holístico é uma pessoa que trabalha com inúmeras técnicas e ele vê a pessoa como um todo. Ele não é especialista em unha, ou cabelo, ou nariz, ou pele. Ele é especialista na pessoa inteira. Então, com isso, ele vê o que é que a pessoa necessita na íntegra quando ela faz uma consulta. Então, ele pode optar, dependendo evidentemente da formação dele, entre usar uma técnica de respiração, ou uma técnica de regressão, ou através da respiração, um renascimento. Ele pode optar por estruturas de desestressamento da bioenergética, que provocam um estresse muito alto, e aí a pessoa tem uma descarga emocional e se desestressa. Só para a gente entender melhor, a gente sabe que essas terapias alternativas, elas são milenares. Hoje e antes também, de que forma que ela pode atuar na vida do ser humano, auxiliando? Ela auxilia na medicina, por exemplo? Sim, por exemplo, se uma pessoa está usando medicamentos para a depressão, que possuem alguns efeitos colaterais, às vezes atacam o estômago e tudo mais, ela pode fazer esse tratamento e alternativamente, ou até paralelamente, ela pode iniciar uma técnica de respiração, ou uma técnica de meditação. Hoje também, apesar de não estar no esquema do SUS, as técnicas de mindfulness, que tem uma semelhança muito grande com a meditação, só que exclui todo o lado religioso da história. E essas técnicas podem auxiliar a pessoa na convalescença dela, para que tudo se acelere, para que ela tenha uma cura mais rápida. Esta terapeuta fala de uma técnica japonesa que, segundo ela, reduz o estresse e promove um relaxamento que auxilia na cura. O Reiki é a união da energia vital com a energia universal. É uma prática que, após toda uma preparação, você pode canalizar e aplicar em si, como também no outro. Ele harmoniza, ele equilibra, ele alivia as dores, ele tira as tensões, o estresse. Wellington Rodrigues era tão retraído que muitas vezes se fechava em seu próprio mundo. Ele conta que depois que fez a terapia de regressão, sua vida social mudou totalmente. Na terapia de regressão eu tive a oportunidade de entender esse processo que de alguma forma inibia a minha ação no mundo, meu fazer quando eu tinha que fazer algo importante, e aí eu me sentia inibido ou paralisado. Aí, por meio da terapia de regressão, eu tive a oportunidade de conhecer uma técnica que chama renascimento e descobri que isso estava relacionado com o meu tipo de nascimento, que foi um nascimento cirúrgico. Então, a informação que estava inconsciente em mim, né, é que na hora de fazer algo importante, eu me sentia paralisado. Por quê? Porque isso estava conectado com a minha paralisia na anestesia do parto, por exemplo. E quando foi para eu nascer, para fazer algo, né, a vida surgir, alguém me puxou. Eu tive a ajuda do médico e isso
ressoava, todos esses fatos ressoando no meu nascimento, que de alguma forma conectava a minha vida até então. Agora vamos conhecer um pouco o Instituto Renascer Saúde, um espaço destinado ao desenvolvimento de diversas terapias integrativas e complementares, como a constelação familiar, fitoterapia, cromoterapia, entre outras técnicas. E eu estou aqui no Instituto Renascer Saúde, vou conversar com a Marta Franco, ela que é terapeuta, fundadora aqui do Instituto, responsável. Marta, como que iniciou esse projeto? Bom, o Renascer agora, dia 8 de abril de 2018, ele fez 13 anos e iniciou principalmente pelas questões que eu vivi e busquei ajuda para a minha primeira filha. Então, a Andréia, ela teve um grande trauma de nascimento e eu sou renascedora, já renasci centenas de pessoas e até hoje não encontrei um trauma de nascimento tão difícil como foi o da minha filha. Você percebeu que a sua filha estava com esse problema, um problema psicológico? Qual que era o problema dela? Depressão, síndrome de pânico, dificuldade de foco, uma série de coisas que levou ela, inclusive, a perder semestre de faculdade, muita dificuldade, tanto que ela sempre foi muito responsável, mas esse próprio trauma não deixava ela realizar as provas, por exemplo. Aí você procurou o quê? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista? Você procurou que tipo de profissional inicialmente? Quando eu procurei por isso, eu procurei participar de palestras com médicos psiquiatras, para que eu pudesse compreender quais seriam as causas de depressão e daquilo que ela sentia. Aí em qual momento você procurou a terapia alternativa, integrativa? Uma pessoa, certa vez, em 2004, me disse para fazer curso de Reiki. E quando eu fui fazer o curso de Reiki, eu conheci aquele espaço e fiz realmente o nível 1 e 2 de Reiki. Alguns dias depois, os donos do espaço me convidaram a participar de um curso de respiração de renascimento. E quando eu fui nesse curso, eu descobri então por que minha filha tinha aquele problema. Tanto que o curso era em espanhol e ela falava espanhol, e eu a convidei para participar conosco, ela fez o curso também, para poder traduzir para nós, né? Que a terapeuta só falava em espanhol. E nesse curso de final de semana, eu descobri que tudo aquilo que ela passava tinha a ver com o trauma de nascimento dela. Tanto é que o Renascer chama Renascer por causa disso. Depois que ela fez essa terapia, ela ficou boa? Ela se curou totalmente. Hoje ela é professora, terapeuta, tem o esposo, os filhos, os nenéns dela nascem de parto normal, para dar tudo mais certo. E hoje já se foram 13 anos de Instituto, essa corrida para ajudar pessoas. O que o Instituto Renascer Saúde oferece para a sociedade? Fiz formação em renascimento, em terapia de vidas passadas ou hipnoterapia, dou curso de constelação familiar. Eu conheci constelação familiar também em 2004, que foi uma das coisas que ajudou também, tanto essa minha filha quanto a outra filha, a ter um melhor relacionamento comigo, com o pai delas, né? E assim serem mais felizes. A gente tem curso de Reiki, curso de imposição de mãos e de cura através do prana. São vários cursos que a gente oferece dentro de tudo aquilo que eu percebi na minha experiência e nos meus estudos, que ajuda a pessoa realmente a encontrar uma solução. Porque tudo que acontece que leva a pessoa à saúde ou à doença, ao sucesso ou ao fracasso, tem a ver com o que aconteceu na gestação, aconteceu no nascimento, na primeira infância, ou com fatos que aconteceram no sistema familiar. O que vem a ser de fato essa constelação familiar? A constelação, ela existe para melhorar os nossos relacionamentos. Foi daí que Bert Hellinger percebeu que a nossa saúde ou a nossa doença, nosso olhar para a vida ou para a morte, tem a ver com o fato de como nós nos relacionamos. Em primeiro momento, como nos relacionamos com a nossa mãe e com o nosso pai. E através da constelação, nós podemos perceber, descobrir o que aconteceu na nossa família, mortes prematuras, abortos, falências, dificuldades de relacionamento de parceiros, ou seja, o que aconteceu na nossa família que está interferindo na nossa vida atual. As constelações têm
como base 3 princípios, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio na relação de troca. Quando nós estamos em desordem com um desses 3 princípios, a nossa vida tende a ter fracassos. Então, dentro da constelação, nós conseguimos descobrir, perceber o que realmente aconteceu, que está interferindo e qual é a postura que eu preciso adotar para ter sucesso. Estes clientes contam que tiveram inúmeros benefícios após fazerem uma sessão de constelação familiar. É um movimento que, dependendo da pessoa que faz, claro, né? Ela tem uma transformação muito grande. Então, a depressão que eu estava foi como tirar com a mão. Hoje eu estou muito feliz e continuo participando do movimento de constelação, que eu acho que é realmente algo que todos deveriam se dar a oportunidade e o presente de conhecerem. Minha vida não era vida, a sensação que eu tinha é que eu não tinha vontade de viver, sabe? Depois que eu constelei, eu era muito doente também. Tinha bronquite, alergia, muita dor de cabeça, tudo. Não tinha vontade de viver, né? Então, depois que eu constelei, hoje eu sou alegre, tenho energia, é totalmente diferente. A constelação familiar foi maravilhosa na minha vida, transformou a minha vida. Então, assim, dentre todas as coisas que aconteceram, são em vários aspectos, tanto emocional, familiar, profissional. Eu vou citar o profissional. Antes eu trabalhava pra caramba, eu era muito competente, eu ainda sou, estudo muito, busco muito, mas eu não ganhava dinheiro. Aliás, eu ganhava, mas eu perdi o dinheiro, muito fácil. E hoje não, hoje a minha vida está mais próspera. Sou formada por 13 anos, né? Sou formada em psicologia. Eu cheguei a atuar por 8 anos, só que eu sempre muito insatisfeita, muito insegura, e eu não conseguia também ganhar dinheiro. E aí eu larguei a minha profissão, larguei a psicologia, montei um comércio, fiquei 5 anos no comércio, mas super insatisfeita e sempre na dificuldade. Larguei o comércio, fui ser corretora de imóveis, fiquei por um período e sempre buscando algo, sabe? Que eu nunca encontrava e não tinha força, eu não tinha confiança em mim mesma. Depois eu fui mexer com doces, até que eu conheci aqui o Renascer Saúde, conheci o processo de constelação familiar, participei do processo e foi onde tudo mudou. Eu consegui também, uma das coisas mais importantes foi resgatar meu pai, que eu vivia em conflito muito grande com ele, e eu consegui voltar para a minha profissão. Eu tinha muitos problemas de dores de cabeça, problemas físicos mesmo, né? Pressão alta, e com o curso de mãos energéticas eu consegui resolver esse meu problema. Hoje eu estou 100% curado. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Neste bloco, vamos conhecer o CREMIC, Centro de Referência em Medicina Integrativa Complementar, o antigo Hospital de Medicina Alternativa, uma unidade de saúde pública que oferece atendimento específico em terapias integrativas e complementares, em regime ambulatorial. A fitoterapia, homeopatia e acupuntura são alguns dos atendimentos realizados no CREMIC há 30 anos.
Seu Ocosias é portador de mal de Parkinson, uma doença que atinge o sistema nervoso central que afeta principalmente a coordenação motora. Para minimizar os sintomas da doença, o aposentado faz acupuntura craniana. Os resultados foram tão positivos que ele até renovou a carteira de motorista. Por causa dessa situação, eu achei que eu não ia dar conta de renovar e renovei. Saí daqui, notei que eu estava muito bem, aproveitei, fui lá e fiz. Ele está hoje com 2 meses de tratamento, iniciou com o tratamento 1 vez por semana, depois aumentou para 2 vezes na semana, porque era uma necessidade dele. A gente conseguiu paralisar um pouco esses movimentos por 2 dias depois da terapia. Foi assim, as primeiras vezes que ele conseguiu foi aqui com a gente. Então ele faz a terapia num dia e fica 2 dias dormindo bem, sem tremor, mais calmo, melhorou o sono. Todo o padrão dele de saúde melhorou depois que ele começou a fazer, porque a gente trabalha o emocional e o físico também. A mandala, que são desenhos coloridos em círculos, também é uma das terapias integrativas oferecidas no CREMIC. Eu trabalho com o mandala tibetano, ou mandala de tradição junguiana. Ele é um trabalho projetivo. E como ele é projetivo, ele é um trabalho que busca conteúdos inconscientes, ele busca memórias não conscientes, memórias não lembradas, enfim. E a gente trabalha com material, com papel de um tamanho específico, com giz, pastel, a óleo, que, enfim, o material ele é importante pela qualidade do produto, não é simplesmente um desenho. Dessas pessoas que estavam aqui, uma delas tem uma história com síndrome do pânico, que acompanhou ela durante mais de 15 anos na vida. Hoje ela está praticamente curada. Não foi só esse recurso, enfim, foi um dos recursos que ela atribui com grande importância no trabalho dela, foi o trabalho projetivo, mas não só, né, tem outros recursos também. A partir do momento em que a pessoa põe a tinta no papel, que ela faz, que ela segue, é uma metodologia, é uma técnica. E ele é um recurso, por si só, ele é curativo. O papel do terapeuta é no sentido de conhecer, de orientar o que fazer e fazer a leitura desse material. A leitura não é o mais importante. Porque o mais importante é a pessoa produzir e olhar para o que ela fez, porque é o retrato. A gente costuma dizer que o mandala ela é um retrato da alma. Ela é um retrato da alma da pessoa. Ela passa para o papel que ela tem de mais nobre dentro dela. O mais nobre não quer dizer o mais bonito. Não existe certo e errado no mandala, existe projeção. Eu converso agora com a diretora técnica do Centro, Mara Rúbia. Diretora, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Assembleia. Obrigada a todos, né? E desde quando iniciou esse trabalho aqui? Olha, essa unidade, ela já tem uma referência de 30 anos, né? Os trabalhos iniciaram com um projeto através da Secretaria Estadual de Saúde, onde contemplou inicialmente a homeopatia, a fitoterapia e a acupuntura algum tempo depois. Então iniciou com essas 2 partes e depois ampliou para a acupuntura, que hoje a gente sabe que é uma realidade, inclusive uma especialidade médica. Então desde 1987? 1987, porque o curso iniciou em 1986, mas nós iniciamos o atendimento em 1987. Inicialmente no CSU do Jardim América, a unidade do município, e depois foi transferida para esse local. E essas 3 terapias, ficou somente nessas 3 terapias por quanto tempo? Foi durante mais ou menos 18 a 20 anos, né? E depois de um tempo para cá, 2006, por exemplo, foi publicada a política de práticas integrativas e complementares no SUS. Então, onde já se ampliou para o termalismo, para a medicina antroposófica, a homeopatia antroposófica, o termalismo, que é a terapia através das águas. Só que no caso de Goiânia, do nosso município, o atendimento era basicamente nessas 3 áreas, né? Homeopatia, fitoterapia e acupuntura, onde os atendimentos eram feitos pelos médicos, pelos profissionais, e depois foi estendido também para, por exemplo, hoje nós temos
nutrição, fonoaudiologia, a parte de enfermagem, que começou a se treinar na parte das técnicas integrativas. Em 2006 houve a publicação da política de práticas integrativas e complementares, né? E o ano passado, por exemplo, houve mais, inicialmente eram apenas essas práticas. O ano passado foi introduzido mais, no caso a gente chegou a ter 19 práticas integrativas. E agora, recentemente, no Congresso Internacional no Rio de Janeiro, que foi agora em março, foram introduzidas mais 10 técnicas, né, mais 10 práticas integrativas ao SUS. Então hoje já o número de práticas são 29 práticas que são aprovadas pelo Ministério da Saúde. São oferecidas quantas práticas? Porque no Sistema Único de Saúde são em torno de 29, né? 29. Já aceitas. E aqui? Aqui no CREMIC, hoje a gente tem em torno de 10 a 12 práticas, né? Quais são elas, Mara? Olha, a gente faz principalmente a auriculoterapia, né, a arteterapia, nós fazemos as ventosoterapia, a acupuntura, que já é antiga, né? A homeopatia e a fitoterapia também a gente utiliza. A moxa, né? Que é um tipo de acupuntura utilizando um bastão de artemisia. Utilizamos a cromoterapia. Hoje nós estamos também implantando a meditação, o Qigong, são técnicas chinesas também, né? Nós trabalhamos com a acupuntura chinesa, algumas formas. A constelação familiar, ela entra nesses 12? Ela entra, ela foi aprovada agora recentemente, em março, né? Ela também tem várias outras técnicas que o hospital ainda está estudando a possibilidade de implantar. Mas essa constelação familiar, por exemplo, aqui hoje já atende? Não, aqui ainda não. Ainda não? Ainda não. E como que você vê, Mara? Você também, se é diretora técnica daqui, já está há 30 anos trabalhando aqui, né? Conhece, digamos, com a palma da sua mão. E é farmacêutica. Como profissional, nos dois campos, como que você analisa essa questão da medicina convencional junto com essas terapias? Olha, eu acho, pela minha experiência, essas práticas, elas vêm colaborar, né, fortalecer muitas vezes o sistema de defesa das pessoas, melhorar a qualidade de vida, e com isso ela consegue ter uma qualidade de vida melhor, reagir aos processos que por acaso ela tem que enfrentar de uma forma mais fácil, né? Então vai fortalecer, vai complementar o tratamento convencional, que muitas vezes a pessoa é um suporte que as técnicas, as terapias vão dar para o paciente. E esse hospital aqui hoje, ele atende que tipo de paciente? Quem que vem para cá para fazer tratamento? Porque o atendimento aqui é através do SUS, né? É uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde, mas ela também atende outros municípios. Ela atende o município de Goiânia, os outros municípios aqui por volta, Senador Caneda, Aparecida de Goiânia. Qualquer município do estado pode encaminhar através da regulação os pacientes para cá. E atendemos também, inclusive, outros estados que às vezes procuram também, e a gente é aberto a qualquer pessoa pode vir se tratar aqui. Então a demanda é grande? É grande. E assim, que tipo de paciente chega aqui? Com qual tipo de enfermidade? Olha, todos os tipos de enfermidade. Que até se a gente até brinca às vezes, que as pessoas às vezes falam, não, aqui é meu último recurso, porque eu já estou cansada, eu já fiz vários tipos de tratamento e às vezes com poucos resultados. Então, aqui é minha única esperança. Muitos pacientes até chegam a falar isso. É claro que aqui não é uma terapia complementar, né? Muitas vezes a pessoa precisa do tratamento convencional, mas aqui vai dar esse suporte, né, para as pessoas e integrar o tratamento de uma forma geral. Uma integração, né? É bom deixar claro que vocês não orientam as pessoas a deixarem o tratamento convencional, mas sim é uma junção para que esse paciente possa ter uma melhora quanto antes. Uma melhora o mais rápido possível, porque a gente sabe que esse processo pode ser acelerado se a pessoa tiver hábitos saudáveis de vida, tiver um controle do estresse, da ansiedade, tiver uma nutrição melhor, né? Tudo isso, controle da exertividade física, tudo isso a gente orienta o paciente. A gente sabe que esse tema é um tema bem polêmico, porque tem profissionais da área da saúde, médicos, né? O conselho não apoia todas essas terapias. Como que vocês analisam isso? Olha, assim, a gente tem uma equipe de ensino e pesquisa que a gente está sempre
participando de vários congressos a nível tanto do estado como a nível do Brasil e mesmo congressos internacionais. Então a gente tem visto que essas práticas, elas têm estudadas, têm trabalhos científicos, né, no mundo todo, não só no Brasil, realmente comprovando que elas dão um suporte, que elas ajudam, que elas melhoram a qualidade de vida do paciente, e com isso ele tem um resultado mais rápido no seu tratamento. Mara, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Você Mais Saudável. Obrigada a você, obrigada a todos, obrigada à TV Assembleia por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada. E no próximo bloco você vai acompanhar o posicionamento do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Goiás, sobre as terapias integrativas e complementares. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a Delegacia de Polícia ou o Ministério Público. Nossa equipe do programa Você Mais Saudável foi ao CREMEGO, Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, para saber qual a posição dos profissionais sobre as terapias integrativas e complementares realizadas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E quem vai conversar conosco sobre essas práticas integrativas que o SUS adotou é o presidente do CREMEGO, o Dr. Leonardo Mariano. Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo no programa Você Mais Saudável. Eu que agradeço, obrigado a você, obrigado à TV Assembleia e a todos que nos assistem. Qual que é o posicionamento do Conselho com relação a essas práticas integrativas, alternativas que o SUS vem adotando? O Conselho Regional de Medicina, assim como o Conselho Federal de Medicina, vem com preocupação esta portaria do Ministério da Saúde que incrementa as práticas alternativas em saúde. Porque, primeiro, boa parte destas não tem comprovação científica, não há uma comprovação de eficácia no tratamento, na resolução e na cura de doenças. E outra, que os recursos do Sistema Único de Saúde já são parcos, já são limitados e não conseguem dar conta mesmo da demanda básica do sistema, daquilo que é fundamental para o paciente da urgência, para o paciente do ambulatório e para os tratamentos cirúrgicos, para os exames. Então o sistema não tem recursos ilimitados. E quando você começa a investir numa terapia alternativa em detrimento daquilo que é cientificamente comprovado para cura, para o tratamento, isso nos deixa preocupados e é preciso fazer uma reflexão sobre o investimento na saúde pública. Existe essa preocupação do Conselho, o senhor falou de reflexão, mas exceto a homeopatia e a acupuntura, esses dois são reconhecidos como benefícios para o ser humano na medicina? Bom, a acupuntura, assim como a homeopatia, são especialidades médicas reconhecidas. A acupuntura ela traz um benefício muito grande no alívio da dor, no tratamento de dores crônicas. A homeopatia também
tem um objeto de ação em determinadas doenças, principalmente as doenças alérgicas, que podem ser tratadas com homeopatia. Essas demais práticas alternativas, elas não têm um reconhecimento da medicina, nem aqui no Brasil e nem na maioria dos países ocidentais. Aí você me pergunta, e a medicina oriental, a medicina chinesa, a medicina na Índia, a ayurvédica? Bom, elas têm as suas práticas milenares e, obviamente, são realizadas por médicos nesses países. Então, não são paramédicos, não são leigos na medicina que realizam a medicina chinesa e a medicina na Índia. Portanto, mesmo que nós reconheçamos as práticas da medicina chinesa, da medicina indiana, ou da medicina tibetana, ou de onde quer que seja, isso deve ser realizado, obviamente, por médicos, e a lei do ato médico, ela coloca que é o Conselho Federal de Medicina quem reconhece aquilo que é experimental e reconhece aquilo que é um procedimento médico reconhecido no nosso país. O senhor falou anteriormente com relação a esses investimentos que o Ministério da Saúde faz para essas terapias. Isso prejudica todo o sistema? Gostaria que o senhor explicasse melhor com relação aos investimentos. Na realidade, não é o Ministério da Saúde quem vai alocar recursos. O Ministério da Saúde, ele reconheceu estas práticas e jogou para os gestores locais, ou seja, para as secretarias municipais, a discricionariedade de executar esse tipo de tratamento. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que as prefeituras que mal conseguem comprar a medicação básica do posto de saúde, do CAIS, do CIAMES, da maternidade, mal conseguem pagar o profissional médico para dar o plantão, eu tenho dificuldade de acreditar que eles vão tirar recursos dessa área para essas práticas integrativas como aromaterapia, cromoterapia, meditação, etc. Tem todo um custo, né? Porque o profissional vai estar ali para fazer as terapias e alguém tem que custear isso. O profissional que vai se submeter a esse serviço, ele não o fará de graça. O local onde ele fará não será ao ar livre, provavelmente, vai ter uma estrutura física. E também existe um material mínimo de consumo para cada uma destas práticas. Então, isso tem um custo, alguém tem que pagar. E eu não acredito que as prefeituras, de forma geral, tenham nos seus fundos municipais de saúde reservas para atender aquilo que já é emergencial e, além disso, instituir esse tipo de prática alternativa. Como que vocês discutem, o Conselho discute com relação a esse assunto? Vocês tentam, de alguma forma, digamos, impedir que essas práticas sejam realizadas? De maneira nenhuma, cada um é livre para escolher o tratamento que quiser. Apenas o Conselho tem o papel de orientar a população em cima daquilo que é mais benéfico, em cima daquilo que é mais conveniente. E a nossa preocupação também é com a invasão de área de atividade restrita ao médico. Então, esses casos a gente acaba encaminhando para a autoridade policial o exercício ilegal da profissão. Nesse caso que o senhor está dizendo, esses terapeutas que fazem essas terapias integrativas se intitulam médicos, nesse caso? Alguns casos sim, e outros acabam invadindo a área da medicina, como no caso a acupuntura, a homeopatia, que são especialidades médicas reconhecidas, e outras atividades, né, principalmente na área de estética, que está muito na moda. Os demais profissionais de saúde se arvoram muito em fazer alguns procedimentos estéticos que são indevidos e acabam incorrendo no exercício ilegal da medicina. Aqui no Conselho chegam muitas denúncias com relação a esse tema?
todos os dias as sociedades de especialidade, principalmente nas áreas de cosmética, como é a cirurgia plástica, dermatologia e outras especialidades, elas nos encaminham relatos de profissionais não médicos, né, de pessoas leigas que se arvoram na atividade médica e acabam levando um prejuízo muito grande e às vezes uma lesão ao paciente que se submete a esse tipo de tratamento. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para o telespectador da TV Assembleia com relação a essas terapias integrativas? A primeira coisa é que os gestores, tanto o legislativo quanto o executivo, de forma geral, precisam ter muita responsabilidade com a saúde pública. Precisa investir o dinheiro na assistência onde realmente dê resultado. E a segunda é que a população, de forma geral, não se pode deixar enganar. Nós temos aí vários casos de pacientes, até celebridades, que deixaram o tratamento convencional, deixaram de fazer o tratamento médico para uma determinada doença grave e, ao invés da cura, acabaram achando a sepultura. Então, isso nós não queremos para os nossos pacientes. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez no programa Você Mais Saudável. Eu que agradeço, obrigado a você, a todos os deputados, a nossa TV Assembleia e até a próxima oportunidade. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. TV Assembleia. Informação com credibilidade.